Bom, pessoal, boa noite. E agora estamos com áudio. O áudio se confirmou. Alguém mais pode confirmar? E aí, pessoal, tudo bom? Prazer, sejam bem-vindos ao Instituto Educar. Trabalhamos com diversos concursos públicos em diferentes áreas, né? Inclusive, já é o terceiro concurso da polícia que eu estou trabalhando aqui no Cursos Educar. Ok, pessoal? Então, meu nome é Rafael Santa Rosa Cerqueira, sou mestre em História pela Universidade Federal de Alagoas e atualmente sou também professor do curso de História na Faculdade José Augusto Vieira, aqui no interior de Sergipe. Então, espero que as nossas aulas sobre conhecimentos sobre Sergipe sejam bastante produtivas e que meus alunos não saiam com nenhuma dúvida e que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês, que é a aprovação no concurso da Polícia Civil de Sergipe, porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso também. Beleza, pessoal? Ok? Podemos começar? Alguém tem alguma pergunta inicial? Então, meus queridos, indo para o nosso próximo slide, eu queria que vocês, quem tiver interesse, podem me acompanhar pelo Facebook. Está aí o endereço, Rafael Santa Rosa Cerqueira. E podem me procurar também, ou melhor dizendo, me seguir lá no Instagram, que tem Rafael Santa Rosa Cerqueira. Ok, pessoal? Então, fiquem à vontade para me seguir nessas duas redes sociais, ou aqueles que preferirem podem manter contato comigo via o meu e-mail particular, que é rafaelsr18@hotmail.com. Então, estou aguardando que vocês entrem em contato comigo para tirar dúvidas por e-mail, mas se preferirem, estou à disposição nas redes sociais também. Então, indo adiante, meus queridos. Bom, falar um pouco do nosso conteúdo programático para o concurso da Polícia Civil aqui de Sergipe. Bom, aspectos históricos e geográficos de Sergipe. É o primeiro ponto que iremos trabalhar, mas iremos focar especificamente na aula de hoje na parte histórica de Sergipe. Mas muitos devem estar se perguntando, mas Rafael, somente a parte histórica? Gente, é bom lembrarmos que a parte histórica de Sergipe compreende quase 500 anos de história. Então, é uma longa trajetória de acontecimentos históricos que iremos observar aqui nessa aula de hoje. Na próxima aula, eu já adentro na parte geográfica, eu já adentro também no nosso segundo tópico do conteúdo programático, né, que são assuntos relevantes e atuais com enfoque no estado de Sergipe, nas diversas áreas tais como política, economia, sociedade, educação, cultura, saúde, tecnologia, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas. Bom, e o nosso terceiro e último conteúdo programático da nossa disciplina é a compreensão dos problemas que afetam o estado de Sergipe. Então, eu espero que todos consigam compreender bem a nossa disciplina, como também não fiquem com vergonha de tirar qualquer tipo de dúvida que possam vir a obter, porque vocês não podem, de forma alguma, ir para a prova do concurso com dúvida. Eu acredito que essas 5 questões que caiam sobre a nossa disciplina sejam bastante pulverizadas. Ou seja, eu acredito que caia lá uma questão de aspecto histórico, uma questão de aspecto geográfico, entendeu? Eu acredito que caia alguma questão falando sobre a atualidade em si de Sergipe, como também dos problemas do estado aqui de Sergipe. Ok? Então, a gente vai trabalhar para que vocês consigam, pelo menos, no mínimo, acertar 3 questões dessas. Então, é interessante que hoje eu fui comprar uma webcam com a qualidade de imagem melhor para que vocês tivessem uma qualidade de aula melhor. E durante a conversa com o vendedor, ele falou que fez o concurso da Polícia Militar daqui de Sergipe, né? E ele disse que justamente o que derrubou ele foi a parte de história, que ele não estudou. Então, lembre-se, concurso a gente tem que estudar para todos os conteúdos. Pensar que um conteúdo que você deixa de estudar pode ser aquele conteúdo que vai cair, pode ser aquele conteúdo que vai te levar à aprovação. O Isaac está me ratificando aqui meu erro, ele disse que são 8 questões, né? Então, e aí essas 8 questões, Isaac, eu acredito que sejam bem
pulverizadas mesmo, e eu vou tentar trabalhar o máximo possível indicando quais são as possibilidades de questões que vão cair na prova, né? Então é interessante que nesse último concurso da Polícia Militar da Paraíba, a prova, que eu trabalhei mais a questão de atualidades, voltada na perspectiva da sociologia também, dos movimentos sociais, das 5 questões que caíram na prova, 3 questões foram dadas diretamente no nosso curso. Uma questão a gente trabalhou de forma indireta, somente uma questão o aluno não viu aqui com a gente. Então, ou seja, tivemos um aproveitamento em termos de questões de mais de 70% de questões indicadas aqui no nosso curso, né? Então, eu espero repetir a mesma proeza com vocês, né? Ou seja, que pelo menos 5 a 6 questões vocês consigam responder de forma correta lá na prova do concurso. Beleza, pessoal? Então, só para começar, eu queria saber quem é daqui do estado de Sergipe e quem não é de Sergipe. Ok? Só para ter uma noção de quem conhece o estado e de quem não conhece o estado. Por favor, se apresentem. José Carlos já disse, daqui de Sergipe. O Aldson também. Temos de Alagoas. Mais um de Alagoas. Paula também é daqui de Sergipe, né? Bom, a maioria de vocês possui curso superior, não é isso? Daniela aqui de Natal, temos aluno também de Ribeirópolis. Bom, então vamos lá, pessoal. Então vamos dar continuidade à nossa aula e espero que vocês saiam satisfeitos com o nosso conteúdo trabalhado aqui no nosso curso, ok? Então, posso dar início? Alguém tem alguma pergunta antes da gente começar o conteúdo? Beleza, pessoal? Então, vamos nessa. Bom, e aí vamos trabalhar aspectos históricos e geográficos do Sergipe, mas como eu falei nessa aula 1, iremos somente abordar os aspectos históricos de Sergipe. A parte geográfica a gente vai deixar para a nossa próxima aula. Até porque no final da parte histórica eu já quero responder algumas questões com vocês, para que a gente comece a medir o nível de conhecimento de vocês referentes à história de Sergipe. Beleza? Então, vamos lá. Aqui essa primeira imagem, gente, é o primeiro mapa de Sergipe, quando ainda Sergipe era chamada de Sergipe del Rei, ok? Então, mudando para o próximo slide. E aí, gente, eu gosto sempre de trabalhar com essa frase da professora Alenalda Santos, pois ela esclarece muito o que aconteceu na trajetória histórica de Sergipe, mas também ela faz um apanhado da trajetória geográfica, mas não deixa de lembrar do prejuízo ecológico que tivemos. E aí ela diz o seguinte: a partir da colonização, a mata começou a ser devastada por uma ocupação que não cuidou de preservar a natureza. A vegetação primitiva praticamente não existe mais em Sergipe, pois as matas foram derrubadas ou queimadas para as plantações de cana-de-açúcar, algodão ou cereais, ou para o plantio de pastagens. Isso tem prejudicado muito a população, que convive em algumas regiões com a seca e que vê o perigo de ficar com problemas de abastecimento de água, pelo desmatamento das margens dos rios. Então, ora, vamos lá, meus queridos, vamos pensar um pouco. O que a professora Alenalda nos traz nessa pequena introdução que eu coloquei aqui no nosso slide? O que vocês poderiam visualizar a partir daí? Quero a participação de vocês. Vamos lá, todo mundo digitando, colocando aqui a participação de vocês, para que a nossa aula possa ficar mais dinâmica ainda. Vamos lá, Paula, Maria, Luiz, Davi, Alcimar, Alessandra. O que a gente consegue compreender nessa frase da professora Alenalda Santos? Vamos lá, gente, não se acanhe. História é questão de raciocínio, é questão de você colocar o tico e o teco para pensar. Então vamos lá. O Davi ele já coloca
uma questão interessante. A escravidão, mas você ligou a escravidão ali por causa da imagem que eu coloquei aqui. Mas ok, também tivemos a escravidão em Sergipe, a gente vai ver isso mais lá na frente. O que mais, pessoal? Vamos lá, meus alunos, meus queridos. Ó, o José Carlos já começou aqui. Ó. Nessa época tínhamos plantios de cana-de-açúcar, de algodão, de cereais. O que mais? Vamos lá, gente. Assoreamento dos rios, o Ricardo já falou. Então, gente, olha só como é fácil a compreensão desse texto da professora Helenalda Santos. Primeiro, ela vai dizer que o processo de colonização aqui no estado de Sergipe, ele vai acabar corroborando para o processo de desmatamento em Sergipe. Esse desmatamento, ele não vai se dar somente pela agricultura, gente. Ele vai também se dar pela pecuária. Então, Sergipe, que era antes uma região onde você tinha uma grande quantidade de matas, no decorrer da história, isso foi cada vez mais perdendo o seu espaço. Ou seja, as matas foram devastadas pela ação do homem. Uma ação do homem que visava principalmente a economia. Uma ação do homem que visava principalmente a expansão territorial de Sergipe. Ou seja, a ocupação territorial de Sergipe. Ok? E isso que ocorreu lá no passado, gente, esse processo de colonização, onde você começou a desmatar para se tirar o pau-brasil e depois você entra aqui em Sergipe com o gado e posteriormente a gente vai ter a cana-de-açúcar, o algodão, os cereais, enfim, isso tudo acabou prejudicando o estado. E em determinadas regiões a gente vai ter uma grande quantidade de secas. Por quê? Porque tivemos o assoreamento dos rios. Os rios eles não conseguem mais suprir as necessidades atuais da nossa região, ok? Então, sobre esse slide específico, vocês ficaram com alguma dúvida? Observe bem que esse é um slide de introdução do nosso conteúdo, pessoal. Eu sempre gosto de trabalhar com esse slide. Um outro ponto que eu gostaria de frisar a vocês, meus queridos, é que nosso conteúdo sempre será o mais objetivo possível. Então não adianta eu trazer textos e mais textos aqui de conhecimento quando eu sei que vocês precisam de informações diretas e precisas, ok? Até porque também nossas aulas estão sendo gravadas e vocês terão acesso a assisti-las quantas vezes tiverem interesse e necessidade. Então, sempre de forma objetiva o nosso conteúdo, sempre trabalhando com tópicos para que vocês possam ter uma leitura, uma releitura e até mesmo uma terceira releitura do nosso conteúdo, mas que também possam acompanhar as nossas aulas gravadas, beleza? Então, pessoal, eu vou passar para o próximo slide. Bom, e aí, gente, nesse primeiro slide específico agora, vamos falar um pouco sobre pré-história de Sergipe. E aí eu gosto sempre de perguntar aos meus alunos, quando a gente fala de pré-história, o que vocês lembram? Vamos lá? Quero ver vocês com o dedinho aí, ó, digitando. Falou pré-história, o que vocês lembram? Pronto, Alcimar já colocou aqui pinturas rupestres, o que mais? Igor colocou índio, povos nômades, ok, vamos lá. Escrita na pedra, Maria, não vamos ter uma escrita na pedra em Sergipe, mas as pinturas rupestres vamos ter sim aqui no estado de Sergipe, ok? Bom, mas voltando aqui para o nosso slide, então o nosso primeiro tópico da aula de hoje, ele diz o seguinte: destaque para 3 culturas, que é a cultura Canindé, ou também conhecida como Xingó, a Aratu e a Tupi-Guarani, gente. Então, se a gente falar de pré-história de Sergipe, basta vocês lembrarem dessas 3 culturas. Por que eu estou trabalhando com o termo cultura, gente? Porque o termo cultura em si, ele vai ser mais propício para se trabalhar quando a gente fala de algumas sociedades do passado. Até porque são culturas diferentes, ok? Eles trabalhavam
a cerâmica de forma diferenciada, eles trabalhavam com seus adornos de forma diferenciada, ok? Então vamos lá. O nosso segundo tópico diz o seguinte: esses homens pré-históricos eles vão legar para a gente a existência de materiais ósseos, esqueletos e adornos, cerâmicos, urnas funerárias, potes, tigelas e panelas. Mas também vamos ter os restos faunísticos, que são moluscos, anfíbios, répteis e líticos, lascas, facas, raspadores e machados polidos. Então observe bem, gente, que o que ficou dessa civilização do passado, que a gente chama de cultura canidé ou xingó, a Aratu e a Tupi-Guarani, foram os restos legados por eles. Restos que são considerados os esqueletos, por exemplo, como vocês podem ver aqui na imagem, são restos desses homens pré-históricos que habitaram aqui em Sergipe. Os seus adornos que eles utilizavam como decoração, brincos, correntes, pulseiras. Então, isso tudo foi legado para a gente através do tempo, né? Através das escavações arqueológicas, é que se conseguiu encontrar não somente esqueletos e adornos, mas também cerâmicas, mas também facas, raspadores, machados, enfim, uma diversidade muito grande de material arqueológico extraído aqui de Sergipe. E aí, um outro ponto interessante, quando a gente fala de pré-história em Sergipe, é bom lembrarmos sempre da questão da pintura rupestre. Então, o que é a pintura rupestre, gente? Era quando o homem pré-histórico ele ia lá na parede e fazia uma pintura nessa parede. Então, quem teve a oportunidade de visitar a região de Xingó, principalmente ali no Cânion de São Francisco, você vai ver que existem várias pinturas rupestres realizadas naquela região. Então, essas pinturas rupestres eram uma forma desse homem pré-histórico se comunicar, ok? Então, essas pinturas rupestres, como eu coloquei aqui no nosso terceiro tópico, elas estão presentes no Baixo São Francisco, principalmente no Cânion de Xingó, né? Então, falou também de Cânion de Xingó, a gente já pode puxar um pouco mais para a nossa atualidade. Cânion de Xingó hoje é um dos principais locais turísticos visitados aqui em Sergipe, ok? Então, o potencial turístico do Cânion de Xingó cresceu bastante em decorrência de uma infraestrutura construída em torno do cânion, né? Realmente é muito lindo, Davi. Então, quem tiver a oportunidade de ir, vá lá, conheça, é muito interessante, mas também não deixe de visitar o MAX, que é o Museu Arqueológico de Xingó. É nele que existem a maior parte do acervo arqueológico daqui de Sergipe, né, gente? Então, boa parte do acervo arqueológico daquela região está protegido, está guardado, conservado e sendo colocado em exposição pelo Museu Arqueológico de Xingó. Mas um outro ponto interessante da gente observar é que temos alguns sítios arqueológicos aqui no estado, que já é o nosso quarto tópico desse slide. Então, quais são esses sítios, Rafael? Vamos ter o São José e Justino, na região do Baixo São Francisco, ou seja, naquela região ali do Cânion de Xingó, mas também vamos ter o de Fortuna, no município de Divina Pastora, né? Então, são os sítios arqueológicos de maior destaque aqui no estado de Sergipe. Então, vocês podem perguntar, mas professor, pré-história de Sergipe cai em concurso? Eu, particularmente, ainda não vi uma questão de pré-história de Sergipe em concurso, ok? Mas, pelo sim, pelo não, estamos trabalhando aqui a pré-história de Sergipe nesse slide e espero que vocês tenham compreendido bastante um pouco sobre essa pré-história de Sergipe de forma bem objetiva, de forma bem direta, para que a gente não perca tempo, para que vocês consigam chegar na prova já com aquele conhecimento de que aquilo pode ser a questão, sem rodeios e sempre sendo direto no nosso conteúdo. Então, antes que eu mude de slide, alguém tem alguma dúvida, por favor? Pessoal, tá dando para me ouvir bem aí? Deixa eu só acompanhar, porque eu acho que teve um aluno que falou alguma coisa aqui do museu.
Luiz, está travando, Luiz? Luiz, tenta sair do ambiente e voltar novamente para ver se para de travar, que às vezes pode ser a sua internet que esteja um pouco lenta. Bom, pessoal, estou falando rápido demais, está dando para vocês conseguirem acompanhar a nossa aula? Tá tudo ok mesmo? Então, pessoal, vou mudar para o próximo slide. E aí, nesse próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre a população indígena aqui em Sergipe. Então, é interessante lembrarmos que dentro desse processo de colonização, como a própria professora Lenalda Santos colocou naquele primeiro slide que a gente começou a trabalhar, esse processo de colonização ele vai se dar através de quem? E eu quero que vocês respondam. Vamos lá, pessoal? Esse processo de colonização ele vai se dar através de quem? Mariana, esse processo de colonização ele não vai se dar a partir dos índios. A gente tem que pensar no inverso. E aí a gente pode falar o quê? Luiz Eduardo já começou a falar. Pelos padres? Sim, eles tiveram lá a sua participação nesse processo de colonização. Mas quando a gente fala, gente, de colonização, eu quero que vocês sempre lembrem de portugueses, que sempre lembrem do homem branco europeu. E aí, trazendo uma conjuntura histórica para que vocês consigam compreender melhor esse processo de colonização, basta você lembrar que o século XVI, ou seja, os anos lá dos 1500, foi marcado pelas grandes navegações marítimas. E aí temos Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra, se lançando ao mar, não somente para encontrar uma nova rota comercial para as Índias, mas também, pessoal, buscando encontrar novas terras, buscando expandir os seus territórios. Então, dentro desse contexto, é interessante observarmos que os portugueses eles acabam descobrindo o Brasil. E aí entra um ponto que eu gosto sempre de colocar com meus alunos, que esse termo de descobrir o Brasil não cabe mais, gente. A gente vamos trabalhar que o Brasil ele foi conquistado e não descoberto. Por quê? Você só descobre algo quando não existe ninguém. E no caso do Brasil, existia pessoas aqui, ok? Existiam diversas tribos indígenas aqui no Brasil, gente. Então, essas tribos indígenas que existiam aqui no Brasil eram os verdadeiros donos do nosso território. Então, essas tribos indígenas elas vão sofrer um processo de colonização, um processo de conquista, um processo onde o português vai dar, na maioria das vezes, embate aos indígenas existentes aqui no estado ou em outras regiões do país. Beleza? Alcimar colocou aqui. Esses grupos indígenas viviam harmonicamente entre si ou havia conflitos entre eles? Bom, Alcimar, basta você lembrar que são grupos indígenas diferenciados, são tribos indígenas diferentes. Então, vai ser comum que existam conflitos entre as tribos indígenas. Então, é errado a gente afirmar que esses indígenas habitavam no Brasil de forma harmoniosa. Como também é errado a gente afirmar que as tribos indígenas aqui em Sergipe não brigavam entre si. Ok, gente? Então, lembre-se sempre, tribos indígenas diferenciadas, obviamente você vai ter conflitos entre essas tribos. Beleza? Alcimar, consegui tirar a tua dúvida? Bom, e aí, pessoal, indo adiante, vamos lá. Então, quando a gente fala de população indígena em Sergipe, temos os principais grupos indígenas que aqui habitavam. Então, poderíamos citar alguns, e eu vou citar os principais, na verdade, que são os tupinambás, os quiriris, boimés, carapatós, aramurus, e é bom lembrarmos que os tupinambás eram os mais numerosos aqui em Sergipe, logo quando o português chega a Sergipe, gente. Bom, e aí o nosso próximo ponto diz o seguinte: estavam principalmente localizados na costa sergipana. E eu não sei se vocês conseguem observar, mas aqui tem um mapa da costa sergipana que eu estou mostrando aqui, ó. Não somente da costa sergipana, mas
Estou pegando aqui o Sergipe no mapa, ok? Aqui, dei um destaque para Sergipe no mapa. Deixa eu só pegar uma borracha aqui e apagou tudo. Deixa eu marcar novamente, gente, que só Sergipe no mapa para que vocês visualizem o estado de Sergipe. Então aqui, que eu acabei de grifar, está Sergipe, ok? Então, boa parte dessas tribos indígenas, elas estavam no litoral sergipano. Então, o que acontece? A partir do momento que o colonizador ele começa a adentrar o território sergipano, os indígenas eles começam a recuar para o interior do território. Então, quando a gente fala em indígenas, basta lembrar que boa parte dos indígenas no Brasil estavam no litoral, mas à medida que a colonização foi ocorrendo, essas tribos indígenas elas foram adentrando cada vez mais o território brasileiro e, consequentemente, o território sergipano, ok? Bom, e aí, pessoal, indo adiante, nosso terceiro ponto, que é um ponto pertinente para lembrarmos, diz o seguinte: em 1575, os jesuítas Gaspar Lourenço e seu irmão João Salônio foram os primeiros catequizadores a pisar em solo sergipano pelos rios que conhecemos hoje como Real e Sergipe. Então, vamos lá. Se passaram 75 anos da presença portuguesa no Brasil. Então, esses portugueses eles vão se utilizar dos jesuítas, eles vão se utilizar da fé católica para justamente tentar trazer o indígena para dentro da sua realidade. Ou seja, o indígena, a partir dos jesuítas, começa a sofrer um processo de aculturação. Mas, Rafael, o que seria esse processo de aculturação? Seria justamente você ter o português impondo a sua cultura, impondo a sua religião, impondo a sua forma de viver na cultura indígena. Ok? Bom, e aí vocês podem estar se perguntando, mas esses indígenas, eles aceitaram isso de forma pacífica? Óbvio que não, meus queridos. Então, esses indígenas, eles não vão aceitar esse processo de colonização, esse processo de conquista portuguesa de forma pacífica. E aí tem o nosso quarto tópico que diz o seguinte: não aceitaram pacificamente a colonização portuguesa. Destaca-se os líderes Baopeba, apelidado de Serigi, Aperipê, Surubi, Siriri e Japaratuba, gente. Então, são os principais chefes indígenas de destaque nesse processo de batalha, de enfrentamento ao colonizador português. Então, falou de população indígena em Sergipe, vocês lembram-se, olha, tivemos tupinambás, quiriris, boemés, carapatós, aramurus. Os tupinambás foram os mais numerosos. E aí temos a presença jesuítica aqui em Sergipe a partir de 1575, com Gaspar Lourenço e seu irmão João Salônio. Mas é importante lembrar que o indígena ele não vai aceitar isso de forma pacífica. Ele vai fazer resistência a esse processo de colonização e, sobretudo, de aculturação do português na cultura indígena, ok? E aí, gente, quando a gente fala de indígena em Sergipe, e aí já partindo um pouco mais para questões atuais, não tem como não lembrar dos índios chocós existentes ainda no estado. Ou seja, os chocós são os principais remanescentes indígenas aqui no estado de Sergipe e que acabam ganhando um maior destaque aqui no estado, ok? Então, eles estão localizados no município de Porto da Folha, na ilha de São Pedro, gente. São os remanescentes de maior destaque da cultura indígena aqui em Sergipe. Isaac, é Porto da Folha, ok? Bom, alguém tem alguma dúvida? Pessoal, tá dando para compreender bem aí a nossa aula? Sua terra, hein, Mariana? Você é de Porto da Folha, né? Mariana, é verdade que quem é de Porto da Folha se chama buraqueiro? É, né, Mariana? Sim. Tá por dentro, hein, Mari?
Bom, então, pessoal, já vou partir para o nosso próximo slide. Bom, e aí vamos falar um pouco sobre a colonização de Sergipe. Mas lembre-se que eu vou ter colonização, mas eu fiz questão de botar entre parênteses conquista de Sergipe. E aí temos, no século XVI, além de manter contato com os colonos portugueses, os indígenas faziam escambo com os franceses na costa sergipana. E aí eu posso perguntar a vocês agora, o que seria o escambo, meus queridos? E aí, meus lindos, o que seria o escambo? Seria a troca, mas essa troca através de quê? Troca de mercadorias, mas eu quero que vocês me digam o que os franceses, o que os portugueses trocavam aqui na costa de Sergipe. Vamos lá, vocês disseram presentes, bugigangas, espelhos, especiarias, mas aí a Mariana chegou e disse tudo agora. Então é bom lembrarmos, gente, que esse escambo aqui na costa sergipana, lá no século XVI, também praticado por franceses aqui na costa sergipana, vai se dar principalmente pela extração do pau-brasil. Mas por que essa extração do pau-brasil é importante nesse momento histórico? Quem consegue me responder essa? Se nossa aula fosse presencial, eu ia trazer uma caixa de chocolate para a gente começar a brincar e incentivar mais ainda vocês aí. Mas por que, gente? O pau-brasil, ele figurava como algo importante tanto para franceses como para portugueses nesse primeiro momento de colonização aqui de Sergipe. Porra, Igor, você matou. Porque do pau-brasil se tirava uma tintura vermelha. E essa tintura vermelha, ela vai servir justamente para colorir as roupas utilizadas lá na Europa. O vermelho vai se tornar a cor da moda, gente. Porque você vai ter o pau-brasil em grande quantidade aqui no nosso território. Esse pau-brasil, dele se extrai não somente a madeira, que também se utiliza, mas principalmente o pigmento vermelho, que é utilizado para o tingimento de roupas. Gente, eu vou voltar o slide aqui novamente, porque o Isaac pediu para atualizar, ok? Pronto, Isaac? Atualizou aí? Confirma aí para mim, por favor. Oh, Isaac, não, desculpe, Luiz. Oh, desculpa aí, Isaac, foi mal engano. Então, gente, indo adiante, e aí temos, no ano de 1531, uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza teria visitado o litoral sergipano e mantido contato com os indígenas, gente. Ok? E aí, gravem o nome dessa figura que eu já vi cair, questão em concurso, falando de Martim Afonso de Souza. E aí vocês gravaram o nome dele? Lembre-se, primeira expedição no litoral sergipano. Ok, gente? Então, gravem, por favor. Martim Afonso de Souza, primeira expedição no litoral sergipano, no ano de 1531. Ok? Vamos lá? E aí, no nosso terceiro tópico, temos o seguinte. Em 1534, o território sergipano pertencia à capitania doada por Dom João III a Francisco Pereira Coutinho, indo da foz do Rio São Francisco à Ponta do Padrão, na Bahia. E aí eu pergunto, gente, essa capitania ela foi doada, mas quando a gente fala de capitania, o que vocês lembram? Bom, o Luiz colocou Seis Marias, o que mais? Grandes lotes de terras que eram doadas. Bom,
Bom, peraí, vamos com calma aqui que tem uma dúvida aqui de um aluno nosso. Bom, Isaac está perguntando, professor, esse escambo começou primeiro com os franceses? Bom, Isaac, a gente afirmar que esse escambo aqui na costa sergipana começou primeiramente com os franceses é um pouco complicado, porque não existem provas cabais de que esse escambo ocorreu primeiramente com os franceses. Mas sabemos que os franceses passaram aqui para o Sergipe e fizeram o escambo também. Pode ser que tenham feito antes que os portugueses, ou pode ser que eles tenham feito paralelo aos portugueses, ok? Então, é um pouco complicado de dizer, não, os franceses foram os primeiros, já que quem pisou primeiramente no território brasileiro foram os portugueses. E sabemos muito bem que a proximidade da Bahia com o Sergipe é muito próxima. Então, provavelmente, os portugueses passaram por Sergipe primeiramente que os franceses. A gente só não sabe se houve aí ou não já o escambo com os indígenas aqui na costa sergipana, ok? Bom, mas é o tipo de questão de afirmativa, Isaac, que eu acho muito difícil eles colocarem em prova, dizendo que foram os franceses os primeiros a comercializarem com os indígenas aqui em Sergipe, porque ele abre precedente para recurso, então ele não vai querer abrir precedente para recurso. Porque se abre precedente para recurso e ele tem que anular a questão, todo mundo ganha a questão. Beleza? Então não vamos focar nisso. Mas, retomando aqui a nossa aula, pessoal. E é bom lembrarmos que estamos dentro de um contexto, em 1534, de que se existiam as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foi uma forma encontrada pela coroa portuguesa de dividir o território brasileiro para donatários, que tinham como principal objetivo tornar as propriedades produtivas, mas também de proteger o território da invasão, ou melhor dizendo, da ameaça francesa, da ameaça holandesa, que estava bastante presente, mas também de dar embate à população indígena existente aqui no Brasil, mas também existente em Sergipe. Beleza? E aí no nosso último ponto do slide diz o seguinte: no ano de 1575, o governo português autoriza a vida de padres jesuítas liderados por Gaspar Lourenço. Então, e aí você já tem o governo português autorizando que os padres jesuítas comecem a adentrar o território sergipano para justamente acelerar esse processo de catequização do indígena. A partir do momento que você catequiza esse indígena, você ensina a língua portuguesa a esse indígena, você consegue trazer esse indígena como mão de obra escrava. E aí entra um ponto interessante que a gente deve observar, e muitas vezes esquecemos quando estudamos história do Brasil, que a primeira mão de obra escrava utilizada no território brasileiro foi a mão de obra escrava indígena. Como o indígena ele não se adaptou à agricultura, até porque ele desconhecia esse processo agrícola em larga escala que veio do mundo europeu, foi preciso se trazer uma nova mão de obra. E aí é onde entra a inserção da mão de obra escrava negra aqui no Brasil. Como o indígena não se adaptou, o indígena conhecia muito bem o território, então ele acabava fugindo com mais frequência e se tornou difícil esse processo. Os jesuítas também defendiam que o indígena não deveria ser escravizado, e aí que entra a grande sacada de Portugal de você trazer a mão de obra escrava negra para o Brasil. Ok? Alguma dúvida? Posso passar para o próximo slide? E aí, meus queridos, posso mudar para o próximo slide? Everton está pedindo para atualizar o slide, né? Mariana comentou aqui, ó. Disseram também que houve uma doença que acometeu os índios.
Nisso pegaram os negros como escravos. Ele procede, olha, Mariana, a questão da doença sempre vai ser presente nesse contato entre europeu e indígena. Então, vamos lá, vamos explicar essa sua pergunta. Bom, o colonizador, ele vem de um continente onde algumas doenças já são existentes. Por exemplo, a gripe. Então, o português, ele já está acostumado com a gripe. Mas você chega num ambiente novo, com uma população nova, onde se desconhece o que é o vírus da gripe, um simples espirro de um português seria capaz de dizimar inúmeras tribos de indígenas. Então sabemos muito bem que o que mais matou os indígenas não foi somente o conflito com o homem branco, mas sobretudo as doenças trazidas pelo homem branco. Então você imagine, Mariana, que essas doenças elas poderiam ser pelo contágio através de um espirro ou pelo ar, mas também se dava através das relações sexuais. Então, por exemplo, a sífilis era algo que já existia no universo europeu, era algo que já existia no continente europeu. E a partir do momento que o homem branco português chega aqui, encontra as índias, mantém relações sexuais com essas índias, ele passa a sífilis para um organismo que não teve contato com esse tipo de doença. Então, isso acaba gerando morte de indígenas. Então, isso é um dos exemplos, ok? Mas, realmente, Mariana, o que mais vai prejudicar o processo de escravização dos indígenas é as constantes fugas dos indígenas, mas também a proteção que os jesuítas davam aos indígenas. Entendeu? E aí é que se traz a mão de obra escrava. A questão das doenças ela vai sempre estar presente nesse universo, ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Então, gente, indo para o nosso próximo slide. Bom, com a chegada do governador Luiz de Brito, acompanhado de soldados, ocorreu uma fuga dos índios. Então, observe bem, gente, que a coroa portuguesa ela vai enviar um governador para Sergipe, né? Alguém para administrar o território sergipano. Só que esse alguém, quando ele vem acompanhado de homens, ele vem acompanhado de tropas militares. Então, quando esses homens militares chegam aqui ao território sergipano, o que acontece? Os indígenas que estão no interior, ou melhor dizendo, os indígenas que estão no litoral, eles vão recuar para o interior do estado. Okay? Eles vão fugir para o interior do estado com medo desses homens brancos, com medo desses soldados. Bom, Isaac está perguntando, foi o primeiro governador Luiz de Brito? Sim, o primeiro governador foi Luiz de Brito, mas o que realmente vai acabar por conquistar o território todo vai ser o Cristóvão de Barros, ok? Bom, Mariana está perguntando, quem trouxe esse governador? Mariana, esse governador ele vai ser enviado pela coroa portuguesa para a capitania de Sergipe, ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Posso dar continuidade? Então vamos lá, gente. A fuga desses indígenas vai ser o que o português mais queria. É o pretexto ideal para se romper um conflito armado aqui em Sergipe, nesse processo de colonização. E aí o que você tem? Você vai ter alguns embates entre indígenas e portugueses que vai acabar culminando com a morte do cacique Surubi, a prisão do cacique Serigi e a fuga do cacique Aperipê, gente. Mas é importante lembrarmos que tudo isso vai se dar principalmente em 1589, quando as tropas portuguesas, sob o comando de Cristóvão de Barros, conquistam o território, massacrando tribos indígenas e fundando a cidade de São Cristóvão em 1º de janeiro de 1590. É tanto que,
colocamos a cidade de São Cristóvão como a cidade mais antiga de Sergipe. Então, grave bem isso aí. A cidade de São Cristóvão é a cidade mais antiga do estado de Sergipe e foi criada, ou melhor dizendo, foi fundada por Cristóvão de Barros. Ok, gente? E aí é interessante a gente observar o nosso último ponto desse slide, que as terras de Sergipe foram doadas entre os soldados que acompanharam Cristóvão de Barros. Então, por que de doar essas terras, Rafael, para os soldados? Bom, a partir do momento que eu estou doando terras para os soldados, eu estou fazendo com que esses homens de armas se fixem no território de Sergipe, ou seja, que comece uma povoação no território de Sergipe. Mas também eu estou garantindo a proteção do território de Sergipe. Então, se ligou na sacada de Cristóvão de Barros, ele vai doar terras, ele vai tornar aqueles homens de armas, agora, além de homens de armas, mas também proprietários de terras, justamente porque para tentar buscar uma proteção do território sergipano. Mas aí eu coloco que, no entanto, a maior parte dessas terras foi cedida para membros da família Garcia Dávila. E aí eu coloquei, vocês podem ver aqui embaixo na foto, o Castelo Garcia Dávila, presente aqui na Bahia, ok? No nosso estado vizinho, né? Então imagine que as terras do Garcia Dávila começavam lá, bem próximo de Salvador, e vinham até Sergipe, né? Até mais ou menos a região de Itaporanga. Ok, pessoal? Bom, alguém tem alguma dúvida por enquanto? Ninguém tem dúvida? Pessoal, tá dando para compreender bem o assunto? Vocês estão conseguindo assimilar o conteúdo? São muitos nomes, né, Isaac? Mas quando a gente começar, Isaac, a responder algumas questões relacionadas à história, você vai conseguir ver que esses nomes eles não são tão cobrados assim, ok? Mas, por exemplo, alguns nomes dos caciques indígenas, acho muito difícil cair. Mas do Cristóvão de Barros é importante vocês lembrarem, porque ele foi o responsável pela criação da cidade de São Cristóvão, a cidade mais antiga do estado. Então, uma sacada. Ligue, Cristóvão de Barros, São Cristóvão. Ou seja, foi ele que criou a cidade de São Cristóvão. Fica essa dica, ok? Isso, Cade. É Cadígila, é isso? O seu nome se pronuncia assim, Cadígila? Olha, existiu sim uma fortificação em São Cristóvão, que era comum a partir do momento que você criava uma cidade, você fortificar essa cidade. Se você parar para analisar, São Cristóvão é uma cidade num local alto, num local estratégico, um local que favorecia a proteção. E também tinha um rio muito próximo que favorecia a navegação, mas também fornecia água para a cidade, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Posso mudar de slide? E isso é uma igreja. Luiz, a gente falar do universo português não tem como desvincular, nesse momento, a atuação, o processo de colonização, o processo de conquista à Igreja Católica. Então, se você tem a criação de uma cidade, você vai ter a criação de uma igreja. Então, a igreja ela vai estar presente neste cenário, ok? Cadígila, teremos sim a atualidade do Estado sobre política, economia, vamos falar sobre a cultura, sobre as principais festas que ocorrem aqui, para vocês terem noção. Vamos falar também sobre a morte do nosso ex-governador Marcelo Deda. Vamos falar da conjuntura política atual, os principais nomes do cenário político aqui em Sergipe. Vamos falar do turismo em Sergipe. Então, enfim, o nosso assunto é bastante grande. O que estamos vendo aqui hoje é a parte histórica, ok? Então, vamos por parte, Cadígila.
Então, pessoal, indo adiante. Bom, e aí vem uma frase que eu gosto muito de trabalhar em minhas aulas, que é uma frase de um autor, ou melhor dizendo, de um historiador sergipano chamado Felisberto Freire. Ele vai dizer o seguinte: o sergipano foi pastor antes de ser agricultor. Então, o que isso nos diz, pessoal? Quando a gente fala que o sergipano ele foi pastor antes de ser agricultor. Eu quero ver quem consegue matar essa pergunta agora. Pronto, Isaac foi o primeiro. Isaac, você foi perfeito. Então, observe bem que em Sergipe, antes da agricultura, vamos ter a criação de gado. E eu pergunto a vocês, já que vocês mataram a charada, por que em Sergipe a gente vai ter a criação de gado e não a plantação da cana-de-açúcar? E aí eu quero ver quem consegue me responder agora. Vamos lá? Peraí, deixa eu atualizar aqui o slide para o colega de vocês. Um minutinho só, viu, pessoal? Pronto, o Igor já respondeu aqui. Então, esse gado existente aqui em Sergipe, ele servia para abastecer justamente a Bahia e justamente Pernambuco. Mas por que Bahia e Pernambuco, gente? Bom, basta lembrar que Bahia e Pernambuco vão ser dois grandes centros produtores de cana-de-açúcar. Então, você não tem como você criar gado e plantar cana ao mesmo tempo, porque o gado ele acaba destruindo a lavoura de cana-de-açúcar. Então, o processo de agricultura, o processo de plantação da cana-de-açúcar em Sergipe, ele vai se dar tardiamente, diferentemente do que aconteceu no restante do Nordeste do Brasil, ok? Bom, alguém tem alguma dúvida? Bom, já que ninguém demonstrou nenhuma dúvida, eu vou passar para o nosso próximo slide, que ainda faltam 16 slides. Beleza, Fábio? Só mais. Deixa eu só trabalhar esse próximo slide com eles, aí a gente faz uma pausa para tomar uma água, respirar um pouquinho. Beleza, meus queridos? Bom, então vamos lá. Primeiro ponto. Até o século XVIII, a pecuária foi a principal fonte econômica de Sergipe. Então, observe bem que até o século XVIII, ou seja, até os 1700, a pecuária, ou seja, a criação de gado, é a principal base econômica de Sergipe. Porém, no século XIX, a gente tem uma mudança, ou seja, nos 1800, já se tem a cana-de-açúcar como uma das principais bases econômicas do estado de Sergipe. E aí vem o nosso segundo tópico, que foi aquilo que vocês já comentaram anteriormente, que pelo simples fato de Sergipe estar localizada entre a Bahia e entre Pernambuco, ela acabou sendo, de certa forma, estimulada a criar gado. Esse gado ele vai servir para o abate, mas ele também vai servir para os engenhos, ou seja, ele vai servir para o transporte da cana-de-açúcar através dos carros de boi, e ele vai servir também para mover as moendas da cana-de-açúcar nos engenhos. Bom, e aí o nosso terceiro ponto diz o seguinte: a sociedade neste período era mais democrática devido à utilização de mão de obra livre. E aí, quem que me mata essa charada? Por que essa sociedade da pecuária ela é mais democrática em Sergipe? Vamos lá? Quem responde? Vamos lá, gente, coragem! Por que essa sociedade ela acaba sendo mais democrática? Então, já que vocês não tiveram coragem para responder, eu vou tomar a liberdade e vou responder. Porque não havia uma escravidão em larga escala, como vai acontecer com a cana-de-açúcar. Até porque você não deixa o gado solto no pasto com o escravo tomando conta, porque esse escravo ele poderia fugir. Então, nesse momento onde você tem o gado como principal base econômica, existia escravidão? Existia. Mas tínhamos uma grande quantidade de homens
livres, ou seja, de mão de obra livre sendo utilizada na pecuária. Bom, e aí, gente, é bom lembrarmos que não podemos ignorar que Sergipe teve cana-de-açúcar nesse período. Pelo contrário, Sergipe teve sim cana-de-açúcar sendo plantada quando se existiu o gado. Então, o gado estava em determinadas regiões, nas regiões onde você não tinha a presença do gado, principalmente nas regiões mais próximas ao litoral, as regiões que a gente chama também de Vale do Contiguiba, é onde teremos já os primeiros engenhos de açúcar surgindo aqui em Sergipe, né? Bom, um outro ponto interessante aqui é a escassez de metais preciosos, os quais foram pouco explorados. Então, lembre-se que um dos principais objetivos do colonizador português, ao pisar no Brasil, era encontrar riquezas. E essas riquezas adivinham principalmente dos metais preciosos, das pedras preciosas. Então, em Sergipe, como você não encontra esses metais preciosos, você acaba se dedicando a outro tipo de economia. E aí, qual é a economia que o sergipano vai se dedicar naquele período? A pecuária, ok? E aí, gente, eu coloco um mapa aqui de como é que se deu essa ocupação do gado aqui em Sergipe. Então, vocês podem observar que esse gado que está no interior, aos poucos ele, ou melhor dizendo, no litoral, aos poucos ele começa a migrar para o interior do estado. Então, podemos dizer até que foi o gado responsável por fazer com que Sergipe fosse povoada pelo homem branco, que o colonizador adentrasse ao território sergipano, justamente porque você precisava de mais pastagens para o gado. Se você precisava de mais pastagens, você precisava adentrar ao território. Bom, Luiz Eduardo está falando aqui, a ocupação se deu do litoral para o interior, né? Isso aí, Luiz. Então, a ocupação de Sergipe ela vai ocorrer principalmente do litoral para o interior. Não somente de Sergipe, como do Brasil por um todo. Sempre do litoral para o interior do país. No caso de Sergipe, do litoral sergipano para o interior do estado. Ok? Bom, e aí a gente pode dizer que o gado ele foi sim um dos responsáveis pela expansão, ou melhor dizendo, pelo processo de ocupação do território sergipano. Ok, pessoal? Então, antes de mudar para o nosso próximo slide, vamos fazer uma pausa de 10 minutos e a gente retoma a nossa aula, ok?